Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiros da ESA. Eu sou o Caio, passei no concurso em 2020 e esse é o canal Contribuir. A ideia do vídeo de hoje é contribuir também na sua aprovação em História, continuando nossa sequência de aulas sobre Brasil Império, agora estudando sobre a política externa do Segundo Reinado. Bom, já estamos entrando na terceira aula sobre o assunto, de Segundo Reinado. Se vocês estão acompanhando a sequência certinha de aulas do nosso curso, vocês sabem que na aula 1 nós falamos sobre a organização da política interna desse período. Na aula 2 nós falamos sobre as questões econômicas e, como eu já disse na introdução, nessa aula a gente vai começar a falar sobre a política externa. Ou seja, aqui vamos abordar alguns assuntos como questão Quist e questão Platina. Questão Platina é um nome geral, tá, pessoal? Dentro da questão Platina, nós temos alguns conflitos que o Brasil participou por conta do seu interesse na região Platina. Vocês vão ver isso daí mais para frente durante a aula. Mas antes da gente entrar nesse assunto, você já sabe, Pega seu material de anotação e copia toda a caixa de texto que aparecer aí na sua tela a partir de agora. O objetivo delas, pessoal, é facilitar o seu estudo na hora de revisar esse conteúdo aqui, tá bem? Então é muito importante, não deixe de copiar elas, beleza? Bom, desliga as notificações do seu telefone também, vai para um local tranquilo, sossegado, e é isso. Vamos lá. E para começar a nossa aula, já vou mandar uma diretona aqui para vocês. Pessoal, não tem como a gente falar sobre a política externa do Segundo Reinado sem citar a questão Quist, tá? Porque esse é um assunto muito importante e também que gerou um bafafá naquela época. Esse bafafá, para falar a verdade, foi uma intriguinha entre Brasil e Inglaterra durante os anos de 1863 a 1865. Teve direito até a rompimento das relações diplomáticas entre esses dois países aí. Vamos entender o que aconteceu. No ano de 1861, um navio inglês chamado Príncipe de Gales naufragou no litoral do Rio Grande do Sul. E a carga desse navio foi furtada. Normal, Porém, o Brasil não esclareceu as coisas. Não se teve ali uma conclusão do que realmente tinha acontecido, quem roubou a carga, enfim, o Brasil meio que deixou por isso daí. E essa situação irritou bastante o embaixador inglês aqui do Brasil, que se chamava William Quist. Então, por conta disso, ele exigiu que viesse um oficial inglês para acompanhar as investigações. Mas não acaba por aí. Junto a esse acontecimento do ano de 1861, que já deixaram as coisas meio chatas entre os dois países, no ano de 1862, outro fato. Aconteceu de 3 militares, 3 oficiais da Marinha Inglesa, estarem andando de trajes civis nas ruas do Rio de Janeiro, embriagados e causando desordem. Então, meus queridos, mais do que justo, foram presos. Eu, particularmente, até queria dar meus parabéns para os policiais da época, pelo ótimo serviço prestado. Mas, porém, entretanto, todavia, os ingleses não pensaram dessa forma. Eles não gostaram e mexeram com os oficiais deles. E aí que começa toda a palhaçada. Diante dessa situação, o embaixador inglês, William Quist, exigiu que o governo brasileiro pagasse imediatamente uma indenização de 3.200 libras pela carga do navio furtado. E também que punisse os policiais que prenderam os oficiais ingleses. O governo brasileiro dá um dano-se para ele e não cumpre suas exigências. E aí ele põe as garrinhas de fora. Ele vai lá e ordena o aprisionamento de 5 navios brasileiros ancorados no Rio de Janeiro.
Com isso, nosso grande imperador, Dom Pedro II, cheio de medo naquela carcassinha dele, pagou a indenização que foi imposta e correu para o rei da Bélgica, Leopoldo I, para arbitrar sobre essa questão aí. E as coisas não terminam tão mal assim não, tá, pessoal? Vai dar uma melhorada. Leopoldo I deu um parecer favorável para o Brasil, mas os ingleses se recusaram a apresentar desculpas formais pelas atitudes do embaixador William Quest. E aí, irmão, não teve jeito. O Brasil teve que romper relações diplomáticas com a Inglaterra. Seria muita humilhação também se ele não fizesse isso. Mas até aí, a gente ficou neutro nessa história. Vocês concordam? Não ficamos nem bem, nem mal. Ficamos ok. Entretanto, no ano de 1865, a Inglaterra dá um passo atrás e apresenta suas desculpas formais para o imperador Dom Pedro II. E claro, depois disso foram reatadas as relações Brasil e Inglaterra. Mas vem cá, né? Convenhamos. O Brasil venceu? Teoricamente venceu. Mas também não vamos ser ingênuos, né? A Inglaterra só fez isso porque estava sentindo falta do nosso mercado consumidor. Estava fazendo falta, né? Estava coçando o bolsinho dele já. Pois bem, essa foi a questão Quest. Espero que vocês tenham entendido bem o enredo, né? E compreendido bem esse assunto aí. Porque agora a gente vai partir para a questão Platina. E pessoal, a primeira coisa aqui que a gente precisa entender é o porquê o Brasil tem tanto interesse na região Platina, tá bem? E sobre isso, vocês já podem anotar aí no caderno de vocês que um dos principais interesses era garantir o direito de livre navegação pela Bacia do Prata. A Bacia do Prata era muito importante para o Brasil porque era um rio navegável que permitia o acesso a outras províncias, especialmente a província do Mato Grosso, além também de serem feitas importantes transações comerciais utilizando aquele rio. Pegaram a ideia? Agora, um outro ponto, né, um outro interesse na região Platina que o Brasil tinha era para impedir que vaqueiros uruguaios ultrapassassem as fronteiras brasileiras e também invadissem fazendas gaúchas. Mas esse é um assunto que a gente vai ver melhor um pouco mais para frente, tá bem? E por último, o Brasil também queria impedir que a Argentina anexasse o Uruguai. A Argentina já vinha demonstrando essa ambição fazia um tempo, mas para o Brasil isso não seria nada interessante, né? O surgimento de um poderoso estado rival nas suas fronteiras do sul. E todo esse aglomerado de interesses aí, pessoal, fez com que o Brasil se metesse em 3 conflitos, ok? São eles a intervenção contra Oribe Rosas, a guerra contra Aguirre e a guerra da Tríplice Aliança, que também é bem conhecida como a Guerra do Paraguai. E como é muito assunto isso daí, na aula de hoje eu vou falar sobre a intervenção contra Oribe Rosas e a gente deixa para destrinchar melhor na próxima aula a guerra contra Aguirre e a guerra da Tríplice Aliança, tá bem? Então vamos começar logo isso daí. Pessoal, quando eu falo, né, da intervenção contra Oribe Rosas, isso foi uma intervençãozinha brasileira na política do Uruguai e da Argentina entre os anos de 1851 e 1852. Para vocês saberem, Oribe era o presidente do Uruguai e Rosas era o presidente da Argentina. Presta atenção aqui agora. Depois que o Uruguai se tornou independente, depois que ele se separou do Brasil, né, vocês lembram da história? Lá em 1825 a 1828 teve a Guerra da Cisplatina e, com isso, o Uruguai conseguiu se emancipar do Brasil e constituir lá a República do Uruguai, né? Vocês lembram disso? Então, depois disso, se formaram lá 2 partidos políticos, o Partido Blanco e o Partido Colorado. Explicando cada um deles, o Partido Blanco era liderado por Manuel Oribe, representava os grandes proprietários de terras e tinha ligações com a Argentina, que a gente já sabe que iria anexar o território deles. Por outro lado, o Partido Colorado tinha como líder Frutuoso Rivera,
era representado pelos comerciantes uruguaios e tinha o apoio brasileiro. Vocês conseguiram ver a diferença entre um e outro? Conseguiram perceber? Então, ok. Vamos lá então, vamos aos fatos. Pessoal, no ano de 1828, logo após a emancipação mesmo, foi realizadas as primeiras eleições lá no Uruguai. E quem leva melhor foi o líder do Partido Colorado, o Frutuoso Rivera. Então, durante esse período, os interesses brasileiros não foram afetados. Ficou tudo certo. O problema mesmo começou em 1834, quando o líder do Partido Blanco, Manuel Oribe, venceu as eleições. Porque assim que ele assumiu o poder, ele já se uniu ao presidente da Argentina, o Juan Manuel Rosas, e a partir disso os interesses brasileiros na região platina começaram a ser prejudicados. E se unindo a isso, os brasileiros também reclamavam que os blancos estavam desrespeitando as fronteiras do Rio Grande do Sul e também estavam causando conflitos com os fazendeiros gaúchos. E se você unir o útil ao agradável, vai conseguir perceber que essa era a desculpa que o Brasil precisava para se utilizar da força, né? Então o governo brasileiro decidiu intervir militarmente, colocou a liderança nos ombros de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, que se uniu ao Colorado Rivera e juntos conseguiram tirar o Oribe do poder no ano de 1851. Pegaram a ideia? Se pegaram, calma um instante que não acaba por aí, tá? O presidente da Argentina, o Juan Manuel Rosas, viu nessa situação uma boa oportunidade de realizar o seu plano de anexação do Uruguai. Então, ele vai lá e apoia o Oribe nesse conflito. Porém, entretanto, contudo, todavia, ele estava vislumbrando o terreno do vizinho e eu acho que esqueceu de olhar o dele. Porque lá na Argentina se formou uma revolta das províncias de Entre Rios e Corrientes contra o governo de Rosas. E o Brasil, que não é bobo nem nada, decidiu apoiar esse movimento aí, comandado pelo general argentino Urquiza. Conclusão dessa história toda aí. A verdade é que, no Uruguai, Oribe foi derrotado com apoio de tropas brasileiras ao comando de Caxias, e na Argentina, no ano de 1852, Rosas também foi derrotado com apoio de tropas brasileiras ao comando do general argentino Urquiza, que foi o que tomou o poder lá depois disso. Beleza? E por aqui a gente vai chegando ao fim de mais uma aula. Eu espero de verdade ter contribuído da melhor forma com o seu entendimento, tá bem? Não deixe de seguir o curso nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. E é isso, foi um prazer, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau!